Dica bem bacana para vocês. Você sabia que você consegue controlar a inclusão dos seus registros através de um campo de versionamento, impedindo que você tenha conflito dos seus dados? Sim, isso é possível. O pessoal quase não usa essa informação para quando a gente tem múltiplos sistemas inserindo dados, evitando então que tenha um conflito de informações. Como por exemplo, vai que a pessoa abriu o registro ali, outro por uma API, alguma coisa, já inseriu os dados e aí você altera o mesmo dado, não deveria ser alterado e começa a dar conflito, informações para workflows, Power Automate e tudo mais que não deveriam. Então, de uma coisa muito simples que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão conseguir controlar essa inserção dos dados e vai ter um controle, uma ação muito maior sobre o fluxo de dados do seu registro, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que eu tenho o meu registro, tá? Do meu contato. E beleza, até aqui tudo ok, eu vou utilizar ele aqui somente para mostrar para vocês, né, essa informação, mas vamos supor que eu tenha 2, 3 sistemas que ficam a todo momento fazendo atualizações e até mesmo atualizam o mesmo campo, o que pode, em alguns momentos, a gente não queira que haja esse conflito ou tenha uma ordem correta, algum tipo de informação que tenha que seguir. E como é que a gente faz isso, tá? Eu vou pegar o ID do registro aqui e vou mostrar para vocês, tá? Eu peguei o ID do registro e vou utilizar aqui o Dataverse REST Builder para mostrar para vocês. Então, quando eu vou fazer um retrieve aqui via Web API, certo? Eu vou fazer o retrieve aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho meu retrieve, vou pegar a parte de contatos aqui, vou fazer meu método get, vou passar as informações e vou pedir para executar. Beleza, os dados chegaram aqui, tudo tranquilo. Só que agora perceba uma coisa, vocês já perceberam essa tag aqui, ó? @odata_etag, W e esse valor? Isso aqui nada mais é que a versão da linha, certo? A versão da linha. E quando a gente começa a utilizar ela gera um tipo de bloqueio que se você mandar uma versão diferente da que está atualmente no banco de dados, ele não vai deixar atualizar, tá? Isso eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então eu tenho esse registro aqui que está com o nome de Paul Cannon, ok? E eu vou alterar o nome dele e vou trocar esse valor. Você vai ver o que vai acontecer. Então, ó, tá aqui todos os dados, beleza, bonitinho. Eu vou vir aqui no meu update, por exemplo, vou botar um nome de Robson, certo? Somente aqui para a gente exemplificar. Vou aqui no fetch, vou mover o código para o editor, né? E aí agora eu vou botar o seguinte. Agora aqui no meu cabeçalho eu vou botar assim, ó, if match, 2 pontos, e vou colocar aquele valor que eu peguei ali. Então, quando eu vier aqui, eu já tenho até meio que guardado, ó, vou pegar esse valor. Esse é o valor original que está lá. Só que se eu vier aqui, por exemplo, e botar 75 aqui no final, olha o que vai acontecer quando eu executar esse código. Executou e ele diz para mim, ó, a versão que existe do registro não bate com a versão que foi informada. Ou seja, eu não consegui atualizar o registro porque o registro já foi atualizado por outra pessoa, certo? Antes mesmo que eu. Então com isso eu tenho que vir e alterar aqui e setar a versão correta. No momento que eu seto a versão correta e executo, ó, vamos aguardar, ó, registro atualizado. Eu venho aqui dentro do meu CRM, vou dar um refresh e pum, está Robson. Agora, se eu abrir lá e pedir um retrieve novamente do meu dado, aqui, ó, se eu der um retrieve novamente do meu dado, o que vai acontecer, ó? Vou vir aqui, vou dar no fetch, vamos ver o código, vou executar e pum, ó, a versão já alterou aqui. Com isso, faça com que eu garanta. Agora, se eu tentar novamente pegar essa versão aqui e tentar atualizar, que já não é mais a mesma, certo? Eu vou enfrentar o mesmo problema. Então, vou vir aqui no meu update, vou alterar para opção 2, vou vir aqui, fetch, vou mover para o editor, vou botar de novo o if match, dois pontos, deixa eu só copiar aqui o códigozinho e vou colocar só o valor agora. Opa. Vamos colocar aqui, não colou. Agora eu vou vir aqui e vou colar o meu valor. Ó. Certo? Esse aqui é o valor que eu coloquei. Só que agora eu vou até botar o valor antigo, né? Para melhorar, pra gente ficar melhor. Ó. Vou botar o valor antigo e vou mandar dar update. Que era o que estava ok, né? Então eu vou executar e pum, viu? Ele não deixou. Agora eu venho aqui,
altero para o valor que eu quero. E pronto, registro atualizado com sucesso. Então, o pessoal quase não usa essa informação. Isso é muito importante quando você vê muitos dados de outros sistemas e atualizam o campo, diversos campos, né? E você às vezes precisa de uma ordem cronológica que esse campo siga, ou que você tenha uma proteção para que não fique toda hora todo mundo alterando ao mesmo tempo e não dispare vários processos de forma desorganizada. Então, isso ajuda muito para que tenha um controle sobre o registro de quem está atualizando, em que momento atualizou e tudo mais, certo? Me diga aí o que você achou, tá? Espero que você tenha gostado dessa dica pequenininha aí, mas eu acho ela bem importante, quase ninguém usa, tá? Mas nunca se esqueça aqui, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com o pessoal que me ajuda muito na produção dos vídeos, tá? Muito obrigado, te agradeço e nos vemos na próxima. Valeu!